E aí, pessoal, Matheus Botarro aqui, mais uma vez um episódio aqui, tratando sobre mais brasileiros aqui, empreendedores aqui na Irlanda. Tô aqui hoje com a Alessandra da Glimmer. Ela é esteticista, eu posso assim dizer? Exato. É esteticista aqui em Cork. Já tá aqui tem algum tempo, já atuando na área, super especializada e certificada aqui na Irlanda, né? O que é muito importante. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Mas queria te dar as boas-vindas, Alessandra. Obrigado por ter aceitado o convite de participar e contar da sua história e poder inspirar as pessoas que estão assistindo a gente, seja no Brasil ou seja aqui na Irlanda mesmo. E para a gente poder começar, a pergunta tradicional do podcast, para quem está assistindo poder entender um pouquinho, como é que surgiu a Irlanda, assim, na sua vida, né? No Brasil, como é que você surgiu essa ideia de vir para cá, assim? Primeiramente, olá, galera! A ideia, o meu esposo, ele é engenheiro. E nós viemos na época que a crise estava começando no Brasil. Na época de 2017 para 2018. Ele já sempre foi um engenheiro com muita experiência na área. Já tinha inglês, sempre trabalhou em multinacionais. E ele tem a cidadania portuguesa. Ele já tinha naquela época? Já tinha, porque o meu sogro, ele é português e mudou para o Brasil. Sim. Um dia, ele começou a ver os amigos dele, de mais de 15 anos de empresa, começarem a perder o emprego. Isso estava acontecendo no Brasil. E ele chegou muito preocupado em casa. Ele falou, Ale, eu tô preocupado. A coisa vai começar a ficar feia aqui. Eu tenho cidadania e eu já tô começando a ter idade. Vai chegar uma hora que, se a gente quiser mudar de país... Vai ser mais custoso, vai assim. ser mais difícil. Eles não vão querer me contratar como engenheiro se eu tiver com uma idade mais avançada. Talvez. Ele não sabia. Vamos embora? Aí eu falei... Pra onde? Vamos pra Irlanda. A Irlanda, ela tem um campo para engenharia muito forte. É engenheiro químico, né? Ele é engenheiro químico. Aí eu falei, ok, tá. Aí eu comecei a procurar na internet vagas para engenheiro aqui. E eu vi que realmente tinha muita coisa. É engenheiro químico e trabalha numa farmacêutica, né? Sempre trabalhou... Qual que é o nome dele? Solano. Solano, já vou deixar aqui. Solano, já fica o convite pra você vir participar do podcast e contar como é ser engenheiro químico aqui na Irlanda. Boa. Já tá super... Ele tem altas histórias. Já tá aí feito o convite. Mas eu te chamo depois no privado pra gente conversar mais. Mas continua aí. Aí vocês começaram a olhar emprego pra ele inicialmente. Sim. E aí ele me deu os dados, me deu o currículo, tudo. E eu comecei a aplicar para as vagas que eu achava que eram similares à experiência dele. Então assim, Alessandra, vocês chegaram a procurar trabalho de engenheiro químico ainda no Brasil ainda, né? Sim, com o endereço de uma amiga nossa que mora em Swindon. Swindon é uma cidade... Na Inglaterra. Na Inglaterra. Tá. Próxima de Londres. Porque ficaria um pouco estranho colocar o endereço do Brasil no currículo. Sim. Então, minha amiga achou que era mais fácil se colocar o endereço de lá. Que já é Europa, Inglaterra, Irlanda tem essa... Faz todo sentido. Nossa, foi uma coisa assim que ele recebeu muito retorno. Muito retorno. Eles já queriam fazer entrevista com ele. Ele explicou que ele estava de férias no Brasil. Ele teve que inventar uma história, porque o pessoal não ia acreditar. E ele veio antes, ficou 3 meses aqui, já conseguiu um emprego, ele foi trabalhar até na Pepsi, em Carrigaline. Em Carrigaline já. E encontrou a casa primeiro, porque meu filho na época estava com 2 anos e meio. Na coragem, né? Era um bebê. Coragem. Então, ele teve que vir antes sozinho pra alugar a casa, pra procurar... estabilizar, botar comida dentro de casa, olhar tudo. Era isso. Aí, quando tudo prontinho, pode vir. Sim, aí eu vim. Mas antes de vir, minha mãe me falou, Alessandra, você é assistente social. Mas eu sempre tive essa coisa na área de beleza, porque minha mãe é cabeleireira e eu sempre ajudei minha mãe no salão. Quando eu falei pra minha mãe que eu ia mudar de área, né? Quando eu falei pra minha mãe, eu tô pensando em fazer faculdade de serviço social. Minha mãe falou, o quê? Por quê? Você é tão boa na área da beleza, por que você vai fazer isso? Aí eu falei, mãe, porque eu quero ajudar as pessoas. E ela disse, mas eu também ajudo
Várias certeza. mulheres aqui todos os dias nesse salão. A se tornarem mais donas de si, né? Mesmo A se assim, revitalizar. eu não quis saber. Fui fazer faculdade de serviço social, atuei na área. Aí, quando surgiu essa oportunidade de mudar para Irlanda, minha mãe me falou: você sabe que você não tem inglês. Como é que você vai trabalhar como assistente social na Irlanda? Assistente social tem que ter um inglês perfeito, tem que ter uma escrita. Porque é uma pra lidar área... com as pessoas, Não, e é uma área burocrática também. Você tem que escrever relatórios, você tem que fazer projetos. É uma área bem burocrática. Eu não conheço muito a área de assistência social. As pessoas não imaginam, mas a área de serviço social, da assistência, ela é muito burocrática. Então, tem essa parte que eu acho que as pessoas não conhecem muito da área de serviço social, né? Sim. E aí você já veio, quando você veio pra cá, então... Aí a minha mãe me falou, faz então algo na área da beleza, um curso. Eu já tinha bastante habilidade, mas eu acabei fazendo algumas certificações no Brasil para vir para cá com alguma coisa. Porque minha mãe falou, área da beleza, você trabalha em qualquer lugar do mundo. Bem assim Isso mesmo. é fato, é verdade. E a beleza, a área da beleza brasileira, em qualquer lugar do mundo, é referência, né? É referência. Os produtos também são referência. É o segundo país no mundo, né, em referência de beleza. Então, acho que só perde, para os Estados Unidos. Eu não sei como é que tá o ranking agora, posso estar falando uma grande besteira. Mas até mas tá ali nos primeiros ali, com certeza. Sim, e aí foi isso. E aí você fez essas certificações no Brasil e veio pra cá, mas você ainda teve que... você chegou aqui ainda com um bebê. E como imigrante... E ficou um tempo ali esperando acontecer para entrar em alguma área. Sim, primeiro eu tive que me estabilizar, né? Porque eu tava com um bebê. Eu não podia também trabalhar, né? Sim. Eu tinha que primeiro encontrar uma creche para o meu filho. Se eu quisesse estudar o inglês, porque eu não tinha inglês, eu tinha que estudar. E foi, assim, uma batalha, porque todo mundo que tem filho aqui sabe como é difícil encontrar um lugar aqui para creche. Vaga é muito difícil. É complexo mesmo. Mesmo sendo a creche particular. É muito... além de ser caro, também é penoso, você não consegue vaga. É muito difícil. Mas eu, com muita insistência, que eu sou uma pessoa muito... persistente. Sou muito, muito, muito. Eu ia todo dia na creche que tinha perto da minha casa. Todo dia eu ia lá. Sem inglês, tá? Eu pegava o Google... E traduzia lá e ficava falando assim. Quando surgisse uma vaga, já tinha gente lá que sabia que você ia precisar. Eu ia todo dia lá, eu batia, falava, vocês já têm vaga, eu consegui uma vaga no curso de inglês, eu preciso estudar, praticamente eu implorava para que eles me dessem uma vaga para que eu pudesse colocar meu filho. Sim. E acho que de tanto que eu... persistência mesmo, né? Fez funcionar e deu certo. Eles me ajudaram. Então, eu fui estudar inglês para poder... E qual que foi seu primeiro emprego aqui em Cork? Na verdade, não foi nem eu nem trabalhei, né? Porque o meu esposo falou, foca no inglês. No estudo, né? No estudo e assim, vamos procurar saber como é que você tem que fazer para trabalhar na área da beleza aqui. Você precisa fazer um curso aqui? Como que é? Então, assim, foi uma coisa que a gente começou a estudar, né? Então, ele me deu essa liberdade, por isso que eu falo do suporte, né? Não. Quem vem como casal tem que dar um suporte pro outro, né? É diferente. E muitas vezes há mudanças de carreira, né? Então, foi a transição que eu fiz. Nessa transição, um precisa suportar o outro, né? Em alguns momentos. Eu super acho válido isso, super bacana. E você passou por um tempo primeiro se certificando aqui na Irlanda também. E para pegar experiência, o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar de casa. Sim. Então, eu fazia aquelas propagandas, eu ia nas comunidades do Facebook de comunidade brasileira, falava, olha, eu faço sobrancelha, olha, eu faço isso. Eu sempre ficava falando, e algumas pessoas iam até mim. E aí eu fui pegando também um pouco essa coisa da prática, né, na área. E foi assim. E hoje posso dizer que... Quais são os tipos de serviços que você atua hoje, assim? Qual que é o seu business que você atua? Eu comecei muito com essa... acho que várias esteticistas começam muito... essa parte de fazer unha, fazer sobrancelha... unha realmente eu nunca fiz. Não é muito sua área? Não, nunca fiz. Sempre foi mais sobrancelhas, faciais. Então, eu ia muito para esse lado. É outra coisa também, você tem que começar de alguma maneira.
Então, eu comecei com essas coisas mais básicas, né, na área. E quando o meu inglês estava... Eu falo assim, mais ou menos, mas não estava mais ou menos. Uma amiga minha falou, Alessandra, você sabia que tem uma escola aqui que você pode aplicar para Beauty Therapist, e como você tem o Stamp 4, você ganha bolsa. Você não precisa pagar a escola. Só que é uma escola de período integral e você tem que estudar 9 meses. Full time. Olha só. Aí eu falei, puxa vida. Só que, Alessandra, você tem que fazer uma entrevista com eles. Aí eu falei assim, inglês? Lógico, né, Alessandra? Aí foi até uma amiga minha, ela que realmente me incentivou. Me incentivou. A Teca que ela tentou, ela tinha até pensado em fazer, né, esse curso, mas ela não gostou e ela falou, você tem que fazer, porque eu vejo você lá já. Aí eu falei, tá bom, não se preocupa com o inglês que você vai pegar, usa o Google, usa tradutor, usa o que quiser. E eu me lembro que foi uma época também que estava começando, né, pós-pandemia, então a entrevista foi virtual. Foi virtual. E eu ficava com o celular. Pra tentar dar uma ajuda ali. Aí eu respondia muito, yes, no, yes, oh, yes. Tipo, eu fingia que, sabe, que tava influindo, tudo. Né? Mas alguma parte sempre perde. Quer dizer, sim, até hoje em dia a gente perde difícil. Menos, mas tem sempre alguma partezinha que a gente perde. Mas consegui. Eu até falei, como que eu consegui essa vaga? Meu Deus do céu. Persistência. É Deus. E comecei a estudar lá. E foram 9 meses de curso. 9 meses, e eu dei muita sorte, porque a minha turma... Então, esse negócio de sorte aqui no podcast, eu não curto muito. Você não deu sorte. Você estava no lugar certo, na hora certa, e fez acontecer. A sua turma era bacana, porque você era bacana com a sua turma. O pessoal era muito bacana. Porque você era bacana com a sua turma. Sim. Se você fosse chata, ninguém ia te abraçar. Não, sempre... A maioria das minhas colegas na minha classe eram irlandesas e tinha algumas que eram... de outras nacionalidades. Da Latívia. Acho que é Latívia que fala? Desculpa. Não, mas eram de outras nacionalidades que não eram daqui. Eram imigrantes. Eram imigrantes também, leste europeu, mas a maioria era irlandesa mesmo. E o pessoal me ajudava muito. Alessandra, você entendeu o que a professora falou? Aí eu falava... Aí ela falou, não, vem aqui, vamos ver. Sabe assim, então eu tive um suporte delas Isso não é sorte, tá? Isso realmente é você mesmo, é a sua energia. E eu fiquei, assim, muito encantada, sabe? Porque eu falei assim, puxa vida, que legal, né? Que eu dei, assim, essa sorte de estar na turma certa. E no lugar certo. No lugar certo, na hora certa. Eu não sou... porque assim, eu particularmente não sou muito fã de falar que... eu dei sorte, entendeu? Eu tive sorte. Assim, porque parece que desmerece o seu esforço, entendeu? Uhum. Desmerece o quanto você brilha, entendeu? Para as pessoas, assim. E você aproxima as pessoas de você. Então, assim... Não foi sorte. Acredita no seu potencial, que eu acho que era você mesmo. Com certeza. Eu acho que é energia, né? Nós somos energia. Exatamente, exatamente. Eu acredito muito nisso. Então a sua energia... É assim que a gente conecta, deixava as pessoas confortáveis para te perguntar, entendeu? Se você precisava de mais ajuda, né? E aí se passaram ali os 9 meses. E nesse período de 9 meses, você já atuava ainda na área fazendo as sobrancelhas? Ainda continuei com o público brasileiro. Quando eu saí de lá, quando eu terminei o curso, óbvio, quando você termina, você tem que fazer os testes, né? Finais ali. Tanto práticos quanto teóricos. E são 4 dias intensos de exames. É bem difícil. É bem difícil porque é uma qualificação internacional. E com essa certificação em Beauty Therapist, com essas certificações, por exemplo, essas certificadoras que eu... Né, você atuou ali com o curso? Que eu fiz os exames, um ITEC e CBTEC. Você trabalha em outras partes, outros países. Aqui na Europa. Que você, ou até mesmo fora da Europa. Então, se você não precisa... Que são reconhecidas. São reconhecidas. Então, você não precisa... mesmo que eu me mude, eu não preciso fazer novamente. Você pode só pegar o diploma e mostrar. Eu acho que isso é uma grande vantagem. Uma grande vantagem, né? E mérito todo seu que chegou lá e passou nos exames. Foi difícil, porque você não tem uma vai me falar nota. Que foi sorte que você passou. Não foi esforço mesmo. Foi esforço mesmo. Foi bem difícil. Foi bem difícil. Nossa, quando eu recebi o resultado, eu fiquei assim...
Eu falei, caramba, Eu consegui. Mesmo com inglês extremamente limitado. Eu falei assim, é possível. Muitas pessoas têm medo, Mas né? ainda assim, no processo de 9 meses, o seu inglês deve ter dado um up, assim, gigante, né? Eu acho que a escuta... É. A escuta, ela realmente ela faz toda a diferença nessa questão do entendimento da língua, né? E eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei... Não, está ótimo. E logo depois, em seguida, você não tem o seu empreendimento próprio, né? Você atende em casa ou você... Não, o que aconteceu foi, eu parei de atender em casa e eu consegui um emprego num salão. Porque eu pensei comigo, eu não posso ficar só dentro da comunidade brasileira. Eu preciso sair, eu moro na Irlanda, eu preciso trabalhar com o público daqui, mas eu preciso primeiro entender o público daqui. Então, eu preciso trabalhar num salão. Para entender o público daqui. Para sentir o business, tanto o business quanto a clientela. Qual a diferença de atender o cliente irlandês, brasileiro? Eu preciso entender, eu não estava entendendo essa dinâmica, né? A gente tem que entender, sabe? Então, eu fui trabalhar, consegui um emprego num salão, em Cork City. Aqui no centro. E atuando como eu posso chamar a sua profissão? Aqui, é beauty therapist. O esteticista, ele é conhecido como beauty therapist. Beauty therapist. Exato. Beauty therapist. Mas, assim, tem uma diferença que depois você vira a estética. Aí muda. Você vira mais... quando você passa do básico e vai pro avançado. Ah, tá. Botando em português, é terapia da... terapia de beleza. E depois é esteticista. Mas isso vem depois quando você... Tem mais certificações. Quando você começa a trabalhar com técnicas mais avançadas. Por exemplo, microagulhamento, laser. Que é o que você já faz atualmente. Exato. Aí você consegue sair do beauty therapist e ir para um nível mais acima. E como é que funciona? Acho que o principal que você faz é o tal do micro... É o tal, né? Parece que é uma... Mas porque eu não conheço a área. É microagulhamento, né? E o que seria... Para quem é indicado, assim? Quem deve procurar? O microagulhamento, ele é uma caneta. Aí é acoplado uma agulha. São vários tipos de agulha. Cada agulha tem uma função, né? Sim. O microagulhamento nada mais é que uma estimulação e ela também é um drug delivery. Por que ela é um drug delivery? Porque as agulhas, elas fazem o produto penetrar nas camadas mais profundas. Da pele. Além disso, ela estimula. Então, ela faz um mini lifting na pele. Então, quem tem cicatriz de acne, quem tem large pores, né? Os poros mais largos, ela ajuda muito a fechar, a manter mais liso, parecer mais tipo um facelift, assim. Vamos dizer que é como se fosse uma massagem com agulhas. Sim. Basicamente, eu falo assim desse jeito porque eu acho que fica mais fácil das pessoas. Eu acho que as pessoas entendem mais. A massagem nada mais é que ela é uma estimulação. E né? Geralmente é usado no rosto. A gente pode usar o microagulhamento no pescoço, em várias partes. Bati a mão aqui. Em várias partes. Mas em várias partes, sim, a gente pode trabalhar em vários lugares. Bem legal. Já tem quanto tempo que você tá nesse mesmo salão, assim? Não, a minha história não parou ali. Você não tá em Cork City, né? Eu fiquei nesse salão por... Eu fiquei nesse salão por 6 meses em Cork City. Mas é o que eu penso, quando você tem uma visão empreendedora, você não consegue trabalhar para os outros. Você não consegue. É muito difícil você... Porque você quer fazer de um jeito, quer atender de um jeito, aí você tem que meio que seguir um script do salão. E eu não concordava um pouco com algumas coisas que eu via, porque, em primeiro lugar, eu não sabia, mas era um salão polonês. Entendi. Olha onde eu fui me meter. Não, mas por experiência inicial... Mas eu queria entender o business irlandês. Entendi. E eu fui parar num salão polonês, onde elas só falavam em polonês. A maioria dos clientes eram poloneses. Eu falei, gente... Não é... É como se eu estivesse entrando numa outra comunidade fechada. Aí eu falei assim, peraí. Tem alguma coisa errada. E aí você mudou de salão. Mas foi bom porque eu até atendi alguns irlandeses lá. Mas a maioria realmente era polonês. Mas eu não gostei muito do estilo de trabalho. Sim. Eu acho que tinha muita essa questão... Pode ser uma impressão minha. Eu tô falando pela minha experiência
atuando ali. com os poloneses, com as polonesas. Elas até têm algumas características que são parecidas com a gente. Elas gostam dessas coisas de um tratamento mais natural. Por exemplo, uma aparência mais natural, uma sobrancelha, uma tintura que aparente ser mais natural, e que é o oposto da irlandesa. Então, assim, elas têm algumas coisas, são perfeccionistas, são trabalhadores fortes, assim, eles têm essa coisa de trabalhar mesmo, eles não têm preguiça. Não tem preguiça. Mas, assim, rola um ciúme. Rolou, assim, eu percebi que rolou algumas coisas ali que não foram legais, porque eu acho que a gente que é brasileiro, a gente tem um magnetismo com as pessoas. Os clientes gostam do nosso jeito. É aquela fama da beleza do Brasil, né? Que todo mundo... E esse jeito amigável e querido e mais acolhedor do que brasileiro. Elas não têm muito. Sabe? Por exemplo, as polonesas não tinham. Eu comecei a me sobressair nesse lugar. Sim. Isso acabou começando a gerar alguns conflitos internos. Ali. E eu tava ali, e eu precisava do inglês. E elas só falavam em polonês. E quando eu fui contratada, o combinado é que elas não falariam em polonês, porque elas sabem que eu precisava praticar. Então eu falei... Não faz sentido. Não faz sentido eu estar aqui, então eu preciso E aí você migrou para outro. Aí eu ainda fiquei um tempinho assim, vendo para onde que eu ia, o que eu ia fazer. Mas eu ainda sabia que eu tinha que ir para um salão. Daí eu não sei como, mas apareceu para mim. Até hoje eu não sei explicar como que essa mensagem veio para mim. E eu vi lá, salão irlandês com mais de 20 anos é um salão que já tem mais de 20 anos de funcionamento. Que fica no Douglas Court, que é um shopping super movimentado ali, né? Douglas é um bairro legal, porque eu moro em Carrigaline, então para mim fica bom. E Douglas, eu acho muito que tem um público muito selecionado lá. Sim. E é aquele shopping de Douglas mesmo? São dois. O Douglas Court é o shopping da Dunnes. É onde tá a Dunnes, em Douglas. Atravessou a rua, chegou. No complexo onde tá a Dunnes, o McDonald's e o KFC. Isso, exatamente. E como é que chama o salão? Paris. Então, Hair and Beauty. Quem tá assistindo aqui quiser te procurar lá, ou às vezes pode até te mandar uma mensagem também no seu Instagram, né? Sim. Aproveitando, eu vou deixar o Instagram dela aqui na descrição, já mandou uma mensagem. E aí vocês conseguem ser atendidos por ela e ela também explica lá, né? Qualquer dúvida que você precisar, você explica os serviços que você faz. Né? Com certeza. Qual que é a vantagem de ir para esse salão? Porque lá eu não sou funcionária. Eu sou self-employed. Você só usa o espaço. Praticamente é como se eu alugasse. Uhum. Mas para isso você tem que ter o self-employed. Você tem que ser o trade, né? Que fala, né? Eu não sei. Solo trader. Solo trader. É alguma coisa assim. Que é o nome do revenue, né? Que você tem que pagar. Como é que eu faço isso? O que eu tenho que fazer? E como eu conheço uma contadora que é brasileira, ela me ajudou em todo esse processo. Burocrático de entender como é que vamos funciona. Lá fazer o registro. Então, ela me ajudou nessa parte, porque assim... E é tão bom estar legalizado, né? Tá bonitinho. Total. Você já fez os cursos no Brasil, mas você fez o curso aqui na Irlanda, então você tá credenciada. Seguro. Você também tem que ter seguro para trabalhar nessa área. Você não pode trabalhar sem seguro. Principalmente para quem trabalha em casa, por exemplo. As esteticistas brasileiras que atendem em casa, elas precisam do seguro. E tem muitas, né? O que acontece se você não tem o seguro? Você pode ser denunciado. E aí isso te dá um problemão. Porque é uma... Já tivemos algumas histórias aqui. Operação ilegal da profissão, né? É como se fosse, exatamente. Por que tem que ter o seguro? Porque se alguma coisa der errado ali no atendimento, uma intercorrência ali... Você aplica algum produto e dá uma inflamação. Eu falo que com seguro já pode dar problema. Não, com seguro você tá segurado, né? Sem o seguro é muito pior. Sabe? Certeza. Porque seguro a gente sabe, né? Eu até entendo, assim, que no início, né? Talvez para começar, se fica ali, né, meio fazendo... Total! Mas depois de um tempinho, você tem que profissionalizar. Você precisa saber o que é necessário para você fazer aqui. O que você precisa atender? Qual a legislação do país? E essa é uma boa pergunta, né? E quem quer começar a virar da área esteticista aqui, da área beauty, né? Beauty therapy. Beauty therapy. O que eu faço, assim? Quais são os primeiros passos? Depende. Por exemplo, eu consegui fazer a escola de maneira gratuita porque eu tinha o Stamp 4.
Então, a esteticista aqui, por exemplo, tenham aí esse tipo de visto, ela pode obter aí, pode ter essa... Stamp 4 ou cidadania europeia consegue. Casada com... Casada com Stamp 4, pra quem é casado. Detentor Exato. Do passaporte europeu. Consegue isso fazer eu esse acho que é uma curso. coisa legal. Qual que é o nome dessa escola? É o CTB Cork. Fica em Wilton. Fica em Wilton. Eu vou também, depois eu te peço, vou deixar na descrição aqui para as pessoas clicarem lá para olhar. Com certeza, porque eu sempre... que alguém vem falar comigo, que tá pensando, eu sempre recomendo. Porque eu acho que é uma coisa legal e muitas pessoas não sabem que existe esse programa do governo aqui que essa escola, por exemplo, ela qualifica em várias áreas. E é de graça, e muita gente não sabe. É de graça para Stamp 4 e para quem é cidadão europeu. Mas quem não for, pode pagar, por exemplo. Não, essa não. Porque essa é mantida pelo governo. Pelo governo. E é uma escola muito boa. Muito. Uma das melhores. Agora, tem as escolas que são particulares aqui. Sim. Eu não sei se é e-commerce. Que também dá curso tem sobre essa área de beauty spa. Tem essa área da beleza. Eu não sei exatamente quanto custa o curso, mas não sei, assim, exatamente o valor. O valor do curso. Não, porque eu dei dei sorte. De novo, falar novamente. Mas eu tive esse anjo da sua amiga que indicou que realmente e você fez acontecer. Falou, não, você vai fazer inscrição sim, você vai conseguir. E até tinha uma outra amiga nossa, tava junto nesse dia, foi até durante um café. Essa minha outra amiga me deu super apoio, que não deixa o inglês... Deixa passar, não deixa o inglês te barrar. É isso que eu falo pra todo mundo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa extremamente comunicativa. Muito. Eu preciso da comunicação. Eu preciso disso. E quando eu vi que o inglês estava me tirando isso de mim, eu estava ficando travada. Eu falei assim, não sou eu. Não sou eu. Você precisa comunicar, né? Eu tenho essa necessidade de comunicar. Eu sou muito comunicativa, eu sou muito faladeira. Então, assim, eu preciso, eu não poderia deixar isso ser um impedimento para mim. Então, para quem quer começar... trazer os certificados do Brasil para cá, fazer uma certificação aqui. Outra coisa que eu falo, seguro. Se você faz um curso no Brasil, tenta fazer colocar esses certificados para o inglês. Na tradução juramentada, né? Porque isso pode te ajudar com o seguro. Por exemplo, uma esteticista que está aqui, ok? Ela tem uma certificação legal brasileira. Ela pode trabalhar de casa. Só que ela tem que entrar em contato com o seguro da área da beleza, enviar os certificados dela e rezar para eles aceitarem. Se eles aceitarem, ótimo, você pode trabalhar de casa, você está segurada, não tem problema. Não tem problema. Mas se eles não aceitarem, você vai ter que fazer a qualificação daqui. E ainda assim fazer o solo trader também, né? Para você recolher imposto, Se você for empreendedora, sim. Eu recolho de 2 em 2 meses, é feito o recolhimento desse imposto. Que eu acho até que veio uma convidada aqui que chama Juliana, que ela é personal trainer, ela também é solo trader, e ela falou que tem que ser feito uma vez por ano, né? Pode fazer de 2 em 2 meses, pode fazer... Eu prefiro fazer de 2 uma em 2 vez meses. por ano ou de 2 vezes ao ano, entendeu? Às vezes de 2 em 2 meses é melhor, porque você já separa um valor que você tem que recolher, né? Sim, porque se você fizer uma vez por ano, você tem que deixar uma bolada guardada. Muito pesado. Tem que deixar aquele dinheiro parado lá para ser recolhido, né? Eu prefiro fazer de 2 em 2 meses, porque eu acho que eu consigo me programar assim, de maneira... Parece que eu não sinto tanto. Sim. E aqui a gente paga muito imposto. Sim. A qualidade de vida é boa, mas tem muito imposto. Mas é muito imposto. A vida tá ficando bem cara aqui na Irlanda. Pergunta boa. Mudou de Cork City Center, num salão polonês praticamente, né? Para um de Douglas. E como é que é atender... Super tradicional. E como é que é atender irlandês? Qual que é a diferença de atender brasileiro, de atender até polonês também? Gente, eu não gostaria de falar isso, mas o cliente irlandês é muito querido. Eu gosto muito da comunidade brasileira, gosto muito de atender brasileiro, amo quando vai brasileiro no salão, eu adoro. Mas o cliente irlandês, ele é um público muito fiel e ele valoriza o teu trabalho. E isso te faz, sabe? Te dá uma satisfação, né? Te dá um ânimo, sabe? Te dá um fôlego. Eles reconhecem quando você é bom. Eles fazem questão de falar, sabe? E de ser agradecido. E é muito comum aqui, é uma tradição, eles dão muita caixinha.
O irlandês, ele tem essa necessidade de dar algo para você. Então, assim... Você cobra o valor do serviço, eles deixam o valor a mais da caixinha. Sempre. Época de Natal, às vezes costumam deixar até mais ainda. Se eu falar pra você que eu já consegui, assim, juntar uma grana bem legal só de caixinha, você vai acreditar? Os famosos tips. Eles têm... É uma tradição aqui, eles fazem isso mesmo. Eu ganho muita caixinha. Porque eles gostam do meu atendimento e eu sou uma pessoa muito cuidadosa, sabe, com o cliente. Por exemplo, eu acredito muito na experiência que você vai proporcionar para o seu cliente. Muitas pessoas trabalham pelo dinheiro. Claro que eu trabalho pelo dinheiro, mas eu trabalho pela experiência também, essa troca de experiência. Do seu cliente, né? Humana, né? Então, e o cliente sabe. Ele sabe quando você não é uma cifra para ele. E isso faz toda a diferença nessa troca. Sim. Sabe? E você faz esse processo ser mais acolhedor para ele. Total. Trata com... Elas se abrem muito comigo, as clientes irlandesas. E geralmente ele é um público fechado. E você também é muito... E você ainda era... Era não, né? Uma vez assistente social, sempre assistente social, eu né? acho que a área então você me ajudou. gosta de entender como funcionam as coisas, né? Então acaba sendo bem legal para conversar mesmo assim. Você gosta de comunicar também. Essa sensibilidade, né? Que o serviço social me deu de entender ali. Eu sei quando o cliente não tá legal. E hoje, depois de 6 anos, inglês, voando. Não tá voando ainda. Porque eu vou te falar que eu nunca fui para uma escola de inglês. Sim. O meu inglês realmente foi na base da escuta. Assistir TV, primeiro eu via com legenda, depois eu assistia sem legenda. E a escuta. Para mim, Alessandra, pode ser que para outras pessoas a língua seja aprendida de outra maneira. Mas para mim, foi através da escuta. O meu inglês não é perfeito. Mas o público irlandês, eles não ligam. Eles não ligam. Pode ficar tranquilo. Porque, assim, muitos, inclusive, falam pra mim... às vezes eu me desculpo pelo meu inglês. E às vezes nem precisa se desculpar. Eu não precisaria, mas às vezes eu faço. E eles falam, que nada, o seu inglês é melhor que o meu português. E não isso é verdade, né? Eles falam muito isso e eu acho que é uma maravilha. E você se faz ser entendida e você entende o que estão dizendo, a comunicação é efetivada com sucesso. Exatamente. E outra coisa que eu faço muito e que eu acho que faz muita diferença. Por exemplo, um cliente vai lá para fazer um serviço barato. Por exemplo, uma sobrancelha. Custa 12 euros para fazer só o design, tá? É um serviço barato, que tecnicamente de 15 minutos, que é o tempo que dá lá no salão. Sim. Tem um período de 15 minutos para sobrancelha. Quando eu faço a depilação, quando eu faço o shape, eu sempre finalizo com uma massagem. Sim. Sempre. Pressure points. Então, eu termino a sobrancelha, pego o meu olhinho, faço minha massagenzinha, a minha musiquinha já tá lá. Ou seja, é um plus que a pessoa fala, eu quero voltar. Caramba, eu recebo muitos reviews. E esses dias eu recebi um que eu fiquei, assim, impactada. Ela escreveu, fazem mais de 15 anos que eu frequento esse salão. Eles têm um termo, popping out? Algo assim. Popping out. É tipo assim, entrando e saindo. Entrando e saindo, como se fosse aquela coisa em massa. Que você vai e volta pro salão. É como assim, elas fazem lá a depilação, tchau. Aí entra outra, next. Eu não. Inclusive, sempre eu atraso um pouquinho de uma para outra, mas é porque eu tenho esse cuidado de sentir. Eu já tive cliente chegando lá, assim, para chorar. Sabe, assim, E você tentando motivar a pessoa. A pessoa chegou super mal lá e eu, calma, o que tá acontecendo? Vamos conversar, deita aqui. Aí eu já comecei logo com a massagem. Eu falei, deixa eu fazer uma massagem para dar uma relaxada e daí ela vai se acalmar. Você fica menos tensa, né? E ela se acalmou, aí a gente conversamos, dei água para ela se abriu, falou o que estava falando. Então, assim, eles dão muita risada comigo. Praticamente eu faço terapia com elas, porque é um público bem fechado e, assim... E eu tô percebendo que eu tô ajudando muitas mulheres irlandesas que vão lá, sabe? Assim, com muita coisa, porque eles têm algumas coisas da cultura aqui que são complicadas. E que são complicadas. Planos pro futuro, assim, eu vejo que você tem
está tendo mais... está dando mais visibilidade pro seu Instagram, fazendo mais marketing, né? Inclusive, eu vi o seu... Um corte seu, no story seu, através do Moser.studio. Sim. Que é um videomaker... São queridíssimos. Um videomaker aqui de Cork, super recomendados, né? Eles são super profissionais. Super tanto queridos. o Andrei quanto a Amanda, queria deixar um abraço pros dois. Eu também. Eu gosto muito do trabalho deles. Então eu vi que você já tá atuando junto com eles, o que já... Comecei recentemente. O que pra mim já dá um plus de profissional, assim, sabe? De visionário, empreendedor. Essa que é a ideia. Porque eu acho que eu acho que o Instagram, ele é uma vitrine. Sim. Só que eu não tava usando direito. Eu não estava usando essa vitrine da maneira correta. Aí eu falei, puxa vida, eu tô com muita dificuldade. Então, o que eu fiz? Eu vi... eu não sei se você conhece a Ana Mota. Sim, a Ana, sim, conheço. Aí eu mandei... Eu tô vendo que o Instagram dela tá muito legal. Legal, sim. Eu percebi que modificou pra caramba, assim, o Instagram. E eu achei isso tão interessante, né? E eu admiro muito a Ana. Daí eu mandei uma mensagem. Ana, quem que você me recomenda aí pra me ajudar? Pra girar a engrenagem melhor, eu preciso né? profissionalizar que eu tô perdida. Daí elas me recomendaram. O Andrei e a Amanda. Eles são super queridos e estão me ajudando. Super profissionais, assim. Acessíveis. Super detalhistas, super perfeccionistas. E acessíveis. Sim. Sabe assim? Eles querem te ajudar. Querem te ajudar. Eu percebo que tem pessoas que não querem te ajudar. Eles querem só dinheiro. A cifra, né? A tal da E cifra que a gente falou. O que eu te falei, as pessoas sabem. Elas sentem. Sentem. Isso não conecta. A vida é conectar. Sim, com certeza. Em qualquer lugar. Dúvida. Então você já tá migrando. Porque assim, né? Você tá ainda naquele espaço daquele salão. Você pensa em ficar lá, você pensa em abrir um espaço só seu. Eu penso em ficar um período lá ainda. Um período pra ainda pegar a engrenagem do negócio. Eu tô pegando muita coisa assim deles, entendendo esse público. Como eu te falei, eu tenho clientes brasileiros, mas a maioria... Eu tenho, inclusive, clientes portugueses, tenho poloneses. Eu tenho, assim, uma variedade. Mas a maioria são irlandeses. São irlandeses. Muito bom. E aí você já tá mexendo na parte do Instagram, já tá movimentando pra daqui num futuro, quem sabe, tá com o seu próprio espaço. Eu quero ter o meu salão. E eu quero... e a minha ideia não é um salão. É meio que um espaço pra compartilhar. Eu quero... Eu sempre falo da importância da beleza e do well-being, do bem-estar. Uhum. Eu acho que um tem que andar com o outro. Eu tenho algumas amigas que são dessa área mais terapêutica, mais holística. E a nossa ideia é ter essa abordagem holística, mas também que trabalha a beleza. Mas a gente tem que trabalhar o interno. E eu faço muito isso no meu trabalho. E eu acho que também essa questão da profissão de serviço social me ajudou. Eu dou muito conselho. Sim. No meu espaço. Então, assim... Você me deu conselho aqui hoje mais cedo. Eu não tenho como as pessoas... É estranho isso, mas às vezes um desconhecido... A sua energia começa mesmo. A falar comigo, assim, aí de uma maneira muito... já pega ali uma informação, já manda uma pergunta que é aquela pergunta-chave. E eu tenho essa... E eu acho que essa coisa desmancha, do feeling, né? O feeling é muito importante. Não só nessa profissão, acho que em várias profissões o feeling é muito importante. A gente tem que ter muita atenção no feeling. Especialmente quando você tem lidando com pessoas, né? A minha área eu não lido tanto com pessoas, né? Você lida diretamente com pessoas, né? E olha... Às vezes eu chego em casa bem, assim, cansada, pesada, porque é muita energia, né? Sim. Você dispensa muito. Ali é uma energia que você tá doando para as pessoas, mas você também tá recebendo, tanto negativa quanto positiva, né? Sim, com certeza. Mas eu tenho para dizer que você recebe o que você doa, né? Então, doa o bem, que o bem vai Se eu falar para você que é sempre positivo, é sempre... Tem os dias também no salão que não é legal. Não. Tem cliente que faz coisa que não é legal, sabe? Já aconteceram algumas situações, mas eu acho que a gente tem que entender que, cara, é humano, e dias bons, dias ruins, é a vida, assim, tá tudo bem. Assim vai seguindo. Não, muito bom, Alessandra. Tem mais alguma coisa que você queira compartilhar, assim, que você lembre? Ou posso mandar uma pergunta? Pode mandar aí, manda aí que... Então, a pergunta final de hoje eu quero, assim, para quem tá no Brasil, assim, ainda, né? Querendo vir para cá, né? Qual que é a sua dica, assim, né? Para entrar nesse desafio, de se entrar nessa área, ou já é da área lá no Brasil, né? Qual que é a sua principal dica, assim, para quem quer entrar nessa área de beauty? Venha com a mente aberta.
venha com a mente aberta, se informa, vê o que é necessário, qual o local que você está indo, qual que é a cidade, tenta entender ali quem que é o público, tenta entender o que você precisa fazer para acessar aquilo, né? Não dá para vir para Irlanda e achar que você vai ficar presa em casa, atendendo em casa e sabe... Sem profissionalizar, sem ter seguro, Exato, né? sem você estar, de fato... Atuando mesmo, né? A parte do solo trader também é muito importante. Muito você importante. recolher os impostos direitinho para quando você... para não dar problema, pra você né? não ter problema, não ter nenhuma denúncia para você. A gente sabe de casos aqui, é muito triste até. Eu fico até triste de saber que são brasileiros denunciando brasileiros, né? O que eu acho que... É ruim, isso né? é muito ruim para nossa comunidade também, isso é péssimo. Né? Eu jamais faria isso, por exemplo. Eu sei de pessoas que trabalham, eu sei de pessoas que não têm. Mas isso não me faz me achar no direito só porque eu tenho, só porque eu já estou registrada, só porque eu tenho tudo. Isso não me dá o direito de fazer isso. Cada um tem seu tempo, cada um tem seu processo. Eu acredito muito em karma. Então, assim, cuidado com o karma, sabe? Cuidado. Muito bem, gente. Conversei hoje com a Alessandra da Glimmer. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo na descrição. Mas é Glimmer_Beauty, não é? Exato. E eu vou deixar o Instagram. Eu vou pedir para ela também a escola que ela fez o curso, né? De beleza aqui. Que eu nem sabia que existia essa escola aqui. É importante. Nem os próprios irlandeses sabem. Muitas vezes, né? Então já vou deixar aqui na descrição também. E é isso. Impulso Podcast. Mais um episódio falando sobre empreendedorismo aqui. São mulheres empresárias de sucesso morando na Europa. E espero que tenha inspirado vocês e que vocês possam curtir o episódio todinho. Porque eu tô aqui com o Joaquim. O Joaquim é o filho da Alessandra e do Solano. Exatamente. O Solano já tá convidado para vir participar aqui. E eu vou deixar o Joaquim falar um pouquinho, que é a primeira vez dele no estúdio de podcast. Vamos ver o que ele fala aqui. Conta pra mim como é que é morar aqui na Irlanda e ser alfabetizado em inglês e em português. É um pouquinho difícil, porque você tem de aprender duas línguas. Mas você tá sendo alfabetizado mais em inglês, né? Porque eu tô estudando numa escola inglesa. Muito bem. E vocês geralmente costumam aprender português como? Do meu pai e minha mãe. Muito bem. Na escola, eles, além do inglês, eles têm que aprender também o gaélico. Então você sabe falar... Fala pra mim uma frase em gaélico. Diegues. Que significa? Como que você está? Eu não sabia dessa. Muito bem, Joaquim. Dá tchau lá pra câmera. Tchau. Tchau. Fala pra sua mãe assim. Oi. Fala pra sua mãe colocar o fone também e conversa um pouquinho com ela. Faz Tá. Entrevista sua mãe um pouquinho. Oi, mãe. Olá. Você gosta de viver na Irlanda? Eu gosto, e você? Se você podia escolher um outro lugar pra viver, onde que ia ser? Na Itália. Por que Itália? Porque eu gosto do clima, eu gosto da cultura. E eu gosto de pizza. E você, qual outro lugar? Eu ia querer viver no Japão. No Japão? Sim. Por quê? Acho que é novidade pra sua mãe. Meu esposo é metade japonês. Muito bem. Eu amo a comida. Eu gosto dos prédios. Eu gosto também da cultura. E eu também gosto da linguagem. É muito difícil para entender. Mas quando você entende, quando você aprende, você fica feliz porque e aí você aprendeu uma outra língua. E também eu também gosto da history. Sim. E as letras são bonitas. São bonitas. Você assiste desenho de lá? Quê? Você assiste desenho de lá? Eu assisto One Piece, o My Hero Academy e... Acho que só. E vários desenhos, né? Animes e desenhos japoneses, né? E o Pokémon. E qual países que você conhece aqui pela Europa já? Eu conheço praticamente um monte. Praticamente um monte.
Então conta pra mim, os 3 melhores países que você já visitou. Terceiro, Tem que falar no microfone. England. Você gostou da England? Aham. O que você Tem gostou lá? Tem um monte de coisa pra fazer. É, né? Verdade. Qual Tem que é o segundo? muita atividade. O terceiro é a England. E o segundo? Segundo, Espanha, Itália, o que você gostou? Espanha. Espanha. Praia, sol. É. E o primeiro? Primeiro, olha, isso é difícil. Brasil? Isso é fora da Europa. Ou a Itália? Não, sei lá. Tente ser dentro da Itália. Não, da Europa? Aqui, ó. Olha o retorno. Agora eu tô pegando só você. Olha. Qual que foi o primeiro? Eu gosto da Itália E também. por que você gosta da Itália? Comida muito boa, tem boa qualidade. Também tem um monte de coisa pra visitar. No hotel que eu fiquei era muito legal. E parece um... Eles lembram, País. eles parecem um pouco com a gente, né? O jeito, Sim, né? sim. Eu achei, eu gostei. E pra gente terminar, manda uma mensagem pro seu pai. Oi, pai. Fala com ele. Qual é o seu nome? Mateus. Matheus. Ele é muito legal. Tchau. Só que o Solano, ele é... Deixa eu fazer uma foto. Fica aí, Matheus, do lado dele. Muito legal. Muito bom. Tchau. Agora clica aqui pra parar, ó. Stop. Stop. Não stop. Yes.